Então, aqui na aula 4, a gente vai ter um textinho que é uma comic strip. Comic são os nomes que a gente dá para as histórias em quadrinhos em inglês, tá certo? E no caso, a comic strip seria aquelas histórias em quadrinhos que se organizam em tirinhas, né? Que a gente costuma estudar também no português, as tirinhas, quando a gente está estudando histórias em quadrinhos. Então aqui a gente tem uma tirinha, uma comic strip do Garfield, tá certo? Que é aquele gatinho amarelo que gosta de lasanha. E a gente precisa observar nas tirinhas tanto o que é dito por meio de palavras, que geralmente vai estar dentro de balões, quanto aquilo que é dito por meio de imagens. Então a gente vai observar aqui na imagem, tá certo? Deixa eu ver aqui no primeiro quadro, ele está lendo uma história para o seu cachorro, para o seu gato. Assim também acontece na segunda imagem, não tem variação. E na terceira imagem, a gente vê que ele está um pouco estressado. O gato já muda aqui, ele está olhando para o cachorro e tem um balãozinho de pensamento no gato, né? Que é aquele que tem as bolinhas. Parece uma nuvem. Esse é o nosso quadrinho de balão de pensamento das histórias em quadrinhos. Então, essa imagem ela pode nos ajudar também com a interpretação dessa tirinha. Então, vamos lá para o que está escrito em palavras dentro do balão. Primeira coisa, o que o rapaz está falando aqui? Ele começa dizendo Once upon a time. Quando ele diz isso aqui, ó, esse once upon a time é uma deixa para iniciar uma história. Aqui na língua portuguesa, a gente tem o era uma vez. Lá na língua inglesa, eles têm o Once upon a time, que teria a mesma ideia do era uma vez, tá certo? E aí ele continua. There was a house. Havia ou existia uma casa. With significa com. A man, a dog and a cat. Um homem, um cachorro e um gato. E aí a gente vai para o segundo quadro. The man was thin. O homem era magro, certo? Thin significa magro, com aquela língua entre dentes. Thin. The man was thin. The dog was happy. Happy é feliz. O cachorro era feliz. And the cat was fat. E o gato era gordo. Olha só, qualidade. O homem magro, o cachorro aqui, sorrisão aqui do cachorro, né? E o gato era gordo. A gente vê que o gato era gordinho. Para quem conhece a história do Garfield, ele é um gato que gosta muito de lasanha, na verdade? Então ele é um gatinho gordo. Então, them, aqui no terceiro quadro. Esse them é uma partículazinha de ligação. Ele seria traduzido como então. Então, the cat ate my breakfast. O gato fez o quê, ó? Ate my breakfast. Esse ate é o passado de eat. Eat significa, que a gente já viu lá nas histórias anteriores, né? Eat significa comer. A gente viu lá na história do Júnior, né? Ele fala do cachorrinho. Eles estavam comendo, né? E aí, eat significa comer. Ate significa comeu. O gato comeu. My, aqui é um pronome possessivo, né? Referente à primeira pessoa do singular, que seria traduzido como meu. Comeu meu.
Breakfast. Breakfast significa café da manhã. É a primeira refeição, né? Então, breakfast é o café da manhã. And the dog, o que o cachorro fez? Chewed up my slippers. Ele mastigou, chewed up, os chinelos de quem? Aqui a gente vê o my, então é da pessoa que está falando. Mastigou os chinelos do rapazinho aqui, que é o dono deles. Quando que isso aconteceu? This morning. Esta manhã. Então, o gato comeu meu café da manhã e o cachorro mastigou meus chinelos esta manhã. E a gente já vê que aqui ele se apresenta um pouco mais alterado, chateado no quadrinho. E aí o gatinho olha para o cachorro e pensa, this sounds familiar. Isto soa familiar, isso parece familiar. Ele está dizendo, isso parece algo que aconteceu, né? Então, pela interpretação, a gente entende que o rapaz está contando para o gato, para o cachorro essa história, que na verdade foi uma história que aconteceu de verdade nessa casa esta manhã. Ok? Algumas coisas interessantes que a gente pode estudar aqui dentro desse texto, né, são palavrinhas como the, né, significa o, a, né, vocês podem fazer a anotação aí no caderno de vocês, o, opa, meu mouse aqui de novo. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Apagadinho. O, vírgula, a, os e as. Então, independente de você querer dizer o, a, os ou as, você vai utilizar o de. No inglês, a gente não tem os 4 artigos. A gente tem apenas um. Aí, como é que eu vou saber se está falando feminino, masculino, plural, singular? Isso vai se dar no restante da conversa, no inglês. Eles não têm essa necessidade de fazer a marcação toda a vida. Não, eles simplesmente colocam aqui, ó, the dog. Então, já sei que é o cachorro. E se fosse the girl, eu já saberia que é a garota. Já saberia fazer essa alternância, né? Você vai fazer a tradução pensando nisso. Então, vamos lá. Voltando aqui para o texto. Uma outra coisa que a gente pode prestar atenção é o artigo a, né? A gente tem aqui o artigo a, que vai se referir aqui a man, a dog and a cat. Por que é utilizado esse a? No inglês, a gente tem dois artigos. A gente tem o artigo a e o artigo an. Ambos significam um ou uma. Mas quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Isso a gente que precisa se preocupar. Tá certo? Então, eu vou utilizar o a, achei um bloco de texto. Quando a palavra a seguir, utilizar, né, iniciar com consoante, a gente vai fazer uso do a. Quando iniciar com vogal, a gente vai fazer uso do an. Aqui no texto, a gente faz uso, né, somente do a. Por quê? Porque a gente tem aqui a palavra, o a, antes do man, antes do dog, antes de house, antes de cat. E todas essas palavrinhas iniciam com
consoante. Então, a gente tem a house, começa com H. A dog, começa com D. A cat, começa com C. A man. Então, é por isso que a gente faz o uso do A e não do N. Agora, se fosse, por exemplo, Apple, a gente utilizaria se fosse Apple, a gente utilizaria o N. An apple. Tá certo? Por quê? Porque o Apple significa, aliás, porque Apple inicia com vogal, tá bem? Então, essa é a diferença do uso de um ou do outro, mas os dois têm o mesmo significado. Os dois significam uma, uns ou umas, tá bem? Isso também é algo interessante que a gente pode observar aqui dentro desse texto. A gente tem também o and que significa e, tá certo? Sempre que vocês verem e, sempre que vocês verem and, vocês têm que se lembrar que ele significa e. São todos palavrinhas simples e que fazem parte de muitos textos, sempre vai aparecer nos textos. Então, é bom que você tenha consciência do significado delas, tá bem? Deixa eu aqui para vocês verem melhor. Então, ó, de, o, a, os ou as, a, uma, uns ou umas, que pode ser tanto o a quanto o an, significa a mesma coisa, só que um é usado para consoante e outro para vogal. E o and significa i. Coloquei aqui só o a porque aqui dentro desse texto a gente só tem o a, tá bem? E é isso. Pronomes possessivos a gente pode falar em um outro momento. Então, dando continuidade aqui, deixa eu até diminuir esse texto. Pronto. A gente vai vir para as questões. No primeiro quadrinho, o que é que o homem está fazendo? Então, a gente consegue somente observando, a gente consegue ver que ele está lendo, né? Ou se você quiser botar em inglês, ele está reading. He is reading. Na segunda questão, a expressão once upon a time é uma expressão da língua inglesa comum no início dos contos de fadas. Já dá até uma dica. Qual é o correspondente na língua portuguesa? Resposta: era uma vez. Era uma... Ai, o mouse já tá endoidando aqui. Era uma vez. Então, também já é algo que vocês podem colocar aí. O que significa a expressão there was? Explique quais as outras formas existentes para esse verbo no inglês. Aqui já é um pouquinho mais difícil, porque vocês vão ter que pesquisar. Se você for lá no Google digitar there was, imediatamente você vai ver que vai surgir diversos textos sobre there was and there were. Qual é a diferença? Por que aparece o there were? Porque os dois têm o mesmo significado, there was e there were. Assim como o a e o an. Então, é algo parecido aí na lógica. Só que tem uma regrinha para você utilizar um e utilizar outro. Tá certo? Então, there was significa havia, tá bom? No passado. Que a gente tem outras formas que são para o presente, que seria o there are e there is. Significa havia, tá bom? Só que aí você vai ter que explicar também as outras formas existentes para esse verbo no inglês. Então, você vai ver que existem outras formas. Quais são essas outras formas? As outras formas que a gente tem no inglês... Deixa eu até trazer para cá. Um pouquinho do que eu também já falei. A gente vai ter o there is e there are. Que significam
haver no presente, ou seja, a, né? Vai ser usado quando você quer dizer a, tá acontecendo agora, não é no passado. Eu vou botar aqui ponto. Aí, ó, o there is é utilizado para singular, tá bem? Se a frase estiver no singular, você usa there is. Tá falando de uma única coisa. There are é usado para o plural. E a mesma coisa acontece com there was e there were, tá certo? There was e there are, there were, significam havia no passado. There was é usado para singular e there were para plural. Então, é uma regra muito básica, muito simples, tá certo? Não é uma regra complicada do inglês. Deixa eu ver se eu consigo mover esse texto de canto. Pronto. Então, eu acho que dá para você acompanhar enquanto eu tava falando, apesar de estar difícil de ver. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Assim dá para ver. Então, essa é a resposta aqui do... Eu deixo uma bagunça aqui no quadro, mas você tem que acompanhar o meu raciocínio. Ok? Então, acompanha aí o raciocínio. Essa é a resposta da 3. A 4 já é uma interpretação do texto, né? No segundo quadrinho, quais adjetivos característicos qualificam cada personagem? Observação. Escreva em inglês. Então, você vai procurar em inglês, lá no texto, os adjetivos que descrevem cada personagem. Aqui no segundo quadrinho, ele apresenta as características, né? The man was thin, significa magro. O homem era magro. O homem era thin, língua entre dentes. The dog was happy. O cachorro era feliz. O cachorro era happy. Ok. E o cat era fat. Até rima, olha só. O gato era gordo. The cat was fat. Então, essa seria a resposta lá do item C, tá bem? Aqui na 5, ele pede para que você explique por que é que o Garfield diz "This sounds familiar". Ele fala isso porque aqui no último quadrinho. E aí você vai explicar que provavelmente essa situação que está sendo contada pelo personagem que está lendo, provavelmente aconteceu pela manhã com eles mesmos, né? Com essa mesma família. Então, essa seria a resposta. Você vai explicar com as suas palavras, tá bem? Então, é uma atividade simples de interpretação da tirinha, sem mais dificuldades. Aqui a gente tem apenas para você lembrar. É importante que você anote essas informações da forma que você entendeu no caderno. Não precisa ser do jeito que está aqui, mas faça as anotações no caderno. E das palavrinhas que você... Palavras novas, né? Sempre é importante que você esteja anotando.